Shalom mais uma vez, que o Eterno vos abençoe, Beshem Yeshua HaMashiach. Meu nome é Fábio Pires, sou um Moré, isto é, um instrutor da Torá, e esse é o podcast Mensagem 4 do podcast do canal Fábio Pires no YouTube. Que o Eterno abençoe a todos os queridos irmãos que estão nos ouvindo e abençoe também todos aqueles. E essa live, verdadeiramente, na acepção da palavra, está ao vivo. Hoje é dia 22 de julho de 2020. Queremos agradecer a todos os que estão acompanhando esse trabalho, a todos que estão acompanhando esse canal. Nós temos um chat também onde as pessoas podem se manifestar, colocar as suas visões, as suas opiniões, fazerem os seus comentários, claro que sendo feito isso de uma maneira respeitosa, como aliás tem acontecido nos últimos tempos. Agradecemos a todos aqueles que estão acompanhando essa mensagem. Espero que o som esteja bem também nessa transmissão desse podcast. Agradecemos aos irmãos que têm participado já desde o dia 13, na verdade, desde segunda-feira passada. E lembrando que o nosso objetivo não é angariar, não é coletar views, né, ou likes, mas pedimos que, se você gostar desse trabalho, deixe o seu like. Esse canal não é um canal monetizado, então a nossa função, o nosso único objetivo é falar sobre a palavra do Eterno. E aqui também nós não visamos enaltecer o trabalho do homem, o conhecimento do homem, ainda mais porque não tenho todo esse conhecimento assim, careço ainda de muito conhecimento, de muito aprendizado, mas sim o de enaltecer o nome de Adonai Elohim, o Criador dos céus e da terra, Adonai Tsevaot, ou se você o chama de Yahweh Tsevaot, Yahu Tsevaot, ou Yahuwah Tsevaot, ou assim por diante. Nós respeitamos, não é, todos os irmãos que trabalham com nomenclaturas diferentes, que sejam obviamente baseadas no hebraico, né, e não invencionistas como alguns têm colocado. Nosso tema de hoje é quem eram os seguidores de Mashiach, quem eram aqueles que seguiam a doutrina de Abraham, Isaac e Yaakov. Será que realmente os seguidores de Yeshua eram completamente diferentes dos judeus não crentes em Mashiach? Eram os conversos avessos à Torá Sagrada, como dizem muitos? Yeshua formou uma nova religião muito diferente das bases dos nossos pais Abraham, Isaac e Yaakov? Nós vamos observar isso, né? E nós vamos observar também que tudo aquilo que Yeshua fez, ele falou, na verdade, para os seus em primeiro lugar, né? Ele falou, inclusive, para aqueles que o ouviam, para aqueles que o queriam bem e para aqueles que também que o maltrataram. A sua palavra foi uma palavra de bênção para todos. Eu acho que tudo aquilo que Yeshua trouxe para as nossas vidas foram apenas bênçãos. As suas exortações foram bênçãos, a sua palavra de ensinamento foi bênção, o seu testemunho de vida foi bênção, a sua morte, a sua capará, a sua entrega no sacrifício de expiação no madeiro foi a maior bênção que o Eterno pode nos ter dado, entregando o seu Filho amado. Nós falamos, inclusive, sobre isso no podcast passado. Mais uma vez, nós agradecemos aos irmãos que têm aí se manifestado nesse podcast, que ficará gravado. Aliás, todas as nossas mensagens ficarão gravadas a partir do dia 13. Se você perdeu alguma mensagem, então você pode escutar, trabalhar em reflexão, passar para alguém. Nós queremos também deixar os nossos endereços lá no Instagram, @Fábio73book,
ceetderzahav, @ceetderzahavgo, que é o nosso projeto que nós temos aqui no estado de Goiás agora. E um grande abraço para todos os nossos irmãos de Goiás, aqueles que nos conhecem, os queridos amados irmãos que, na verdade, têm se beneficiado da nossa mensagem. Que o Eterno vos abençoe nessa manhã imensamente. Nossa mais nova página no Instagram, @relacionamentos da Torá, com H no final. Nós temos também a nossa livraria, @livraria Kedushá, com K e SH, onde nós vendemos as nossas obras. Este podcast não é feito para vender livros, para vender obras, se bem que nós vamos fazer, se o Eterno nos permitir, mensagens para a nossa livraria, que nós estamos fortalecendo o nosso empreendimento, que é um empreendimento para o reino do Eterno, acima de tudo, em primeiro lugar. Que possamos fazer tudo para a glória de Adonai Elohim e não para a nossa kavod, não para a nossa glória. Eu acredito piamente que tudo aquilo que nós fazemos reflete e repercute no mundo espiritual. E cada palavra, cada atitude, cada olhar, cada pensamento, né, começando desde os pensamentos, eles refletem ou para o bem ou para o mal a partir do mundo espiritual. Mensagem 4. Quem eram os seguidores de Mashiach? Então, quem eram os chamados messiânicos, mas o nome correto, nós vamos deixar aqui bem claro, é Netzarim, nazarenos, que não tem absolutamente nada a ver com a cidade de Nazaré. Esse trabalho vem para deixar também claro aquilo que se foi aprendido nas igrejas cristãs. Este podcast, quem vos fala, não é um cristão, né? Não é um adepto de um cristianismo judaico, de maneira nenhuma. Nós cremos plenamente no Eterno, que Ele é um, cremos na sua manifestação que foi dada aos profetas, cremos na Torá e na sua prática, cremos piamente nas mesmas práticas do povo Yehudi, do povo judeu, mas cremos que Yeshua é o Mashiach de Israel, das nações, que cumpriu mais de 300 profecias dentro do Tanar, isto é, do que erroneamente se é chamado de Antigo Testamento pelos cristãos, e que nós chamamos de Tanar, ou também se chama dentro do mundo judaico de Bíblia hebraica, e reconhecemos, né, as rezas que estão colocadas no Sidur, reconhecemos também os 13 princípios de Maimônides, temos práticas judaicas, guardamos o Shabat, guardamos Kashrut, temos as nossas orações que são feitas de acordo com aquilo que nós temos aprendido com lideranças como Roshim do judaísmo messiânico e também com Roshim do judaísmo nazareno. Queremos também abençoar e queremos agradecer às lideranças do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno, aqueles que têm feito um trabalho sério, e peço ao Eterno que aqueles que têm apenas trabalhado para a promoção própria e também para que não se construa pontes devido às diferenças e trabalhando de uma forma impositiva ou autoritária, que sejam abençoados da mesma maneira. Respeitamos a todos, mas não concordamos, obviamente, com algumas doutrinas, com algumas posições que são colocadas. Realizamos recentemente um trabalho, a liderança, o papel do líder, na liderança, né, o papel do líder na Techuvá brasileira, partes 1 e 2, que você pode achar também no nosso canal. Fizemos no dia 13 de junho e fizemos no dia 21 de julho esse trabalho que foi estabelecido junto com o Moré Daniel Noronha, aqui do estado de Goiás, e com o nosso irmão Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, lá de São Paulo, mas ele que é do estado do Maranhão. Então, vamos para a nossa mensagem hoje, vocês que estão nos escutando e aqueles que vão se beneficiar daquilo que será colocado. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez, que o Eterno faça resplandecer a sua luz sobre todos vocês, que o Eterno possa abençoar a entrada e a saída de todos,
que o Eterno possa abençoar a todos os irmãos em tempos de pandemia, em tempos de problemas físicos que estamos vivendo, que o Eterno guarde a vida de todos vocês. Vamos nos apoiar na obra Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim, Talmidim que significa apóstolos, não é? Seguidores, a obra do senhor Tzadok Ben Deder, que é de uma vertente do judaísmo nazareno, lá do Rio de Janeiro. Já agradecemos por essa permissão do competente Tzadok Ben Deder, que é líder de uma congregação lá do estado do Rio de Janeiro. Quem eram então os Netzarim? Quem eram os chamados nazarenos? Importantíssimo nós deixarmos isso muito claro, porque nós vamos aí delimitar algo que é fundamental para a nossa consciência e trazer aquilo que o cristianismo não fala para você. Então, como colocamos, nós deixamos o cristianismo de lado, nós deixamos o cristianismo para trás, mas nós trouxemos o testemunho de Yeshua. Lembrando também que Yeshua não fundou nenhuma religião, e o que eu sempre comento, inclusive, ele nasceu, fez a sua Brit Milá, sua circuncisão ao 8º dia. Aprendeu, falou, comeu, pensou, predicou, isto é, ensinou, agiu, ensinou dentro da sua vida ministerial a partir dos 30 anos, fez a sua tevilá, isto é, o chamado batismo, tratou, inclusive, aos seus semelhantes, falou na língua aramaica, também falava o hebraico, e morreu como um Yehudi, como um judeu. Ora, se nós não levarmos isso em consideração, se nós não tratarmos isso da maneira como precisa ser tratado, nós vamos deixar a nossa emuná, a nossa fé, com algo que está faltando, que é justamente a essência dele. Não é? Então nós vamos, através dessa mensagem, deixar algo muito claro de que você crê num Messias, num Mashiach, que é verdadeiramente e essencialmente Yehudi, judeu. Ele é chamado de Uari, da tribo de Yehudá, isto é, o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque verdadeiramente o símbolo da tribo de Yehudá, como havia outras tribos, né, outras 12 tribos, o símbolo, eu falo 12 porque depois houve a divisão entre da tribo de Yosef, né? Perdão, queridos, um total de 12 tribos, mas havendo uma divisão em uma vertente da linhagem de Yosef. Então, nós sabemos que cada tribo tinha uma simbologia, tinha um símbolo, carregava um estandarte. E o da tribo de Yehudá, na verdade, era um ari, era um leão em hebraico. Então, por isso que ele é chamado de leão da tribo de Yehudá. E dessa forma, tentar resgatar o que nós precisamos resgatar, que é a essência e a judaicidade de Mashiach. Com todo respeito aos nossos irmãos cristãos que estão nos ouvindo, e que isso sirva também de reflexão, todas as mensagens vão servir de reflexão. Nós não estamos em busca de pressionar ninguém, não estamos em busca de impor absolutamente nada. Fica a primeira pergunta: quem é o Messias que você crê ser o Salvador, aquele que veio e que vai voltar para trazer a humanidade de volta à sua singularidade, à sua essência da qual nós fomos criados? Quem é aquela pessoa que disse: e conhecereis a verdade vos libertará, de acordo com Yohanan, isto é, João, capítulo 8, verso 32. Senão um homem de origem humilde e que depois se dedicou na sua vida ministerial, os 3 anos e meio da sua vida ministerial, para que pudessem ouvi-lo, para que os seus pudessem tratá-lo de uma maneira da qual a sua linguagem fosse conhecida e compreendida como alguém muito paciente, porque ele era realmente paciente, pois ele lidava em primeiro lugar com seus talmidim, que eram homens ignorantes, na verdade, lidando inclusive com pessoas
que não tinham um conhecimento da Torá Sagrada que estava em de domínio dos doutores da lei, dos chamados escribas, e trazer uma mensagem de, de apelo para a salvação, em primeiro lugar, o apelo para o arrependimento, como fizeram os profetas, nas suas parábolas, nos seus midrashim. Ora, pessoas que se arrependeram, né? Zaqueu, como é narrado em Lucas, capítulo 18, se eu não me engano, pessoas que se arrependeram, como Miriam de Magdala, pessoas também que viram um milagre acontecer em suas próprias vidas, como Elazar, como Lázaro, ressurreto, trazido do mundo dos mortos. Pessoas que também receberam um milagre e foram testemunhar esse milagre, como os cegos e o homem paralítico, e assim por diante. Os seus feitos foram notórios, os seus feitos foram conhecidos por toda a Israel da época. Uma multidão de pessoas vinha ter com ele para que, primeiro, ouvissem a sua mensagem, segundo, para que pudessem ser resgatadas através de atos miraculosos. E isso afrontava, na verdade, a sociedade da época, isso afrontava aqueles que não compreendiam o seu trabalho, que não compreendiam aquilo do qual ele se prestou para vir, que foi anunciar o reino do Eterno, em primeiro lugar entre os seus, e depois cujas palavras foram ecoadas fora de Israel. Por isso que ele coloca o id, né, para os seus discípulos, para que fizessem mais discípulos e realizassem a Tevilá em seu nome, e nunca em nome de uma trindade. Como Yehudi, como o judeu, Yeshua cria no Eterno como um. Prova disso é que ele fez a recitação de Shema Israel em Marcos, Mordecai, capítulo 28, trazendo para o escriba o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que de acordo com Devarim 6.4, ouve, ó Israel, o Eterno é vosso Elohim, o Eterno é um. Essa é a base da fé hebraica, da fé judaica, e que foi escondida, na verdade, pelo cristianismo, e que, se hoje, vivendo os momentos proféticos que nós estamos vivendo, não chegassem a nós através dessa visão da restauração, nós continuaríamos cegos, surdos e mudos. O Eterno se fez valer no cristianismo, sim. O Eterno se manifestou entre nós através da figura de Yeshua no cristianismo, sim. Mas o Eterno hoje nos convida para um processo espiritual maior, um passo de fé, uma subida em mais um degrau, no mínimo, para que possamos entender a proposta de Yeshua. Saber que a Torá não foi abolida, como diz o cristianismo, como dizem muitos dos nossos irmãos, sejam teólogos, pastores, teólogos presbíteros, sejam lideranças mais ou menos famosas, mais ou menos embasadas, sejam líderes de várias vertentes. A Torá Sagrada não foi abalada, não foi eliminada. O livro de Jacó, o livro de Tiago diz que esse é o padrão, inclusive, do qual nós seremos julgados. Quem eram os Netzarim? Vamos lá então para a leitura e análise desta obra. Atualmente, muitas pessoas acham que no primeiro século todos os discípulos de Yeshua eram chamados de cristãos e que estes criaram uma nova religião chamada de cristianismo. Ledo engano. Inicialmente, todos os discípulos de Yeshua eram conhecidos como Netzarim ou Nesraie, nazarenos, conforme o texto de Atos, capítulo 24, verso 5. Atos dos Apóstolos ou Atos dos Emissários, como queiram. Tanto judeus quanto gentios estavam unidos em um só corpo, alcunhados de nazarenos. Somente na cidade de Antioquia é que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez.
Então, Atos 11, 26. E isto por volta dos anos 40 a 60 da nossa era. Enquanto em Antioquia os seguidores de Machia foram apelidados de cristãos, né, no caso da palavra crestos, cristianos, em todos os outros lugares se manteve o nome original, Netzarim ou Nesraie, chamados de nazarenos. Primeiro ponto que nós tratamos aqui. Portanto, dizer que todos os seguidores de Machia eram chamados de cristãos foi e continuará sendo um ledo engano, isto é, uma inverdade. Então estamos aqui para trazer esta correção teológica. Por que isso não é verdade? Porque Antioquia vivia uma realidade grega, da língua grega, e somente lá era que se chamavam os seguidores de Machia se referindo aos nazarenos, Nesreye, na verdade, na língua hebraica ou aramaica. Segundo as lições do erudito Ray A. Pritz, da Universidade de Jerusalém, atenção, judeus e não-judeus crentes em Yeshua eram conhecidos como nazarenos, netzarim, e somente muito tempo depois houve uma distinção terminológica entre nazarenos e cristãos. Isso está marcado no texto do The Nazarene Jewish Christianity, editora Magna Press, Hebrew University, de 1992, páginas 15 a 17. Bem, se no passado judeus e não-judeus eram chamados de nazarenos, essa situação mudou e se passou a fazer a seguinte diferenciação de nomenclatura. Então vamos lá, qual seria essa diferenciação? Os nazarenos, que eram judeus crentes em Yeshua HaMashiach, do hebraico Netzarim, do aramaico Nesreye. 2. Os cristãos, setor constituídos por gentios crentes em Yeshua. Portanto, Netzarim e cristãos estavam unidos e tinham plena comunhão, frequentando sinagogas e congregações judaicas, já que até então ainda não existiam igrejas. Vamos repetir. Netzarim, isto é, nazarenos, e os chamados cristãos estavam unidos e tinham plena comunhão, frequentando sinagogas e congregações judaicas, já que até então ainda não existiam igrejas. O cristianismo erra em dizer que Shaul HaShalia, o famoso apóstolo Paulo, estabeleceu as igrejas em Éfeso, na Galácia, em Filipos, Tiatira e assim por diante, Filadélfia, quando esta ideia é passada para nós, na nossa imaginação, no nosso pensamento, nós já imaginamos pequenas congregações no formato das igrejas cristãs. De maneira alguma isso nunca existiu. O que nós queremos dizer é que as congregações que eram formadas judaico-messiânicas ou judaico-nazarenas continham judeus e continham não-judeus, ambas as duas vertentes criam no eterno e que tinham testemunho de Mashiach e Yeshua. Mas de maneira nenhuma, repito, de maneira nenhuma se assemelhavam às igrejas cristãs. O chamado cristianismo não tinha existido ainda. Portanto, as bases e os moldes das chamadas congregações primitivas eram totalmente bases judaicas, cujos líderes também eram judeus. Este é, no caso, o segundo grande ponto que nós estamos trabalhando. O primeiro foi com relação à nomenclatura dos cristãos, né, trabalhando que na ideia de que existiam os nazarenos, e segundo, trabalhando de que o ponto das congregações eram congregações plenamente judaicas. Vamos continuar. Em Masei Shlechim, isto é, Atos dos Emissários ou Atos dos Apóstolos, os irmãos vão se acostumando com a nomenclatura judaica ou hebraica que nós estamos colocando aqui. Nós explicamos, eu sei que há irmãos que na verdade vêm com pouca bagagem desse conhecimento. Então, aos pouquinhos, nós vamos falando o termo em hebraico e colocando o termo em português. Poxa, Moura Fábio, isso é importante, muitíssimo importante, para que você saiba de que o hebraico, o Lashon HaKodesh, é a língua santa estabelecida pelo Eterno desde o Éden, desde
o jardim do Éden, desde o início deste mundo, e que será a língua falada verdadeiramente no reinado de Mashiach, tudo será estabelecido, tudo será restabelecido. Isso é muito importante que nós deixemos, na verdade, as coisas às claras. Né? Eu acho, irmãos, que quando nós participamos dessas revelações, aquilo que foi também revelado para mim desde 2011, né, nesses quase 10 anos de Teshuvah, pode soar um pouco dolorido para os irmãos, mas verdadeiramente, Yeshua disse que esta verdade seria colocada e seria passada ao redor do mundo e que esta verdade nos libertaria. Então, fazendo das palavras de Yohanan 8:32, as palavras de Mashiach, do nosso rabino, Mashiach Yeshua, que essa verdade possa realmente nos libertar. Isto é fundamental. Então, em Atos dos Emissários, capítulo 15, há uma discussão acerca do relacionamento entre não-judeus e judeus. Na ocasião, Yaakov, isto é, Tiago, irmão de Yeshua, estabelece uma série de recomendações aos não-judeus e prescreve o seguinte, da tradução do aramaico. Nós temos, porque Moshe, desde as primeiras gerações, tem em toda a cidade arautos nas sinagogas que o leem em todos os Shabbatot. Neste texto transcrito identificam-se três importantes dados. Então vamos lá. Atos 15, verso 21, nos diz em três bases importantes de que judeus e não-judeus se reuniam em cada Shabat. 2. Eles estudavam a lei, isto é, a Torá de Moshe. 3. Eles estavam reunidos nas sinagogas e não nas igrejas. Estes três elementos indicam que judeus e gentios praticavam o chamado judaísmo. E eu estou falando antes do advento das congregações de Shaul HaShaliach. Antes do advento daquilo que ele estava formando, daquilo que o Eterno concedeu a ele como permissão. E o próprio Shaul HaShaliach continuava frequentando sinagogas, continuava frequentando locais de sinagoga fora de Israel, mas estabeleceu tempos depois congregações judaicas para a reunião de pessoas, sobretudo não judeus. Bem, o cristianismo, como se verá adiante nesta obra, nós lembrando, estamos tratando da obra Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua de seus Talmidim, autor do Senhor Tzadok Ben Deder, que nos permitiu, inclusive, fazer a divulgação desta obra. Tive uma conversa com ele tempos atrás, e ele me deu carta branca para fazer isso. Agradeço, e também este podcast é uma maneira de valorizar outras lideranças e o bom trabalho feito por outras lideranças. Bem, o cristianismo, como se verá adiante nesta obra, foi difundido por Inácio de Antioquia, o chamado Santo Inácio Católico, dentre outros pais da igreja, e é contrário às primeiras práticas dos emissários, isto é, dos Talmidim de Yeshua. Eis o cristianismo de Inácio. Vamos ver Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja cristã, ovacionado, reverenciado dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, reverenciado também dentro das igrejas protestantes, que nós chamamos de as filhas da Igreja Católica Apostólica Romana, daquilo que eu chamo já há um bom tempo, há uns bons anos, de sistema católico protestante, pois ele é o mesmo sistema, guardadas algumas poucas diferenças doutrinárias, mas ele representa um sistema paralelo do qual se originou no catolicismo romano por Flávio Constantinos e se estendeu dentro do protestantismo oficialmente por Martin Luther, um homem que na sua fase final de vida se revelou um grandioso antissemita e que inspirou inclusive atitudes do Führer, do líder alemão da Segunda Guerra, do qual também nós nem podemos falar o nome, e que já este nome e até o seu título estejam repreendidos dentro do mundo espiritual. Então, Inácio de Antioquia, ele determina, pasmem, a reunião no domingo. Inácio de Antioquia determina,
pasmem, que a lei, a Torá de Moshe, foi abolida pelo Novo Testamento, chamado Brit Hadashah, o conjunto de cartas que formou o chamado Novo Testamento, ou Aliança Renovada. Inácio de Antioquia, pasmem, ordena a reunião em igrejas. Estes três ensinos são totalmente opostos àquelas três características extraídas de Atos dos Emissários, capítulo 15, verso 21, conforme vimos na menção anterior. Na verdade, este homem, Inácio de Antioquia, gravem o nome dele, foi um dos maiores deturpadores da doutrina Kadosh, da doutrina santa de nossos pais Avraham, Isaac e Yaakov. Repito, ovacionado dentro, inclusive, da igreja protestante, onde você, no seu curso de teologia dominical, ou dentro do seu curso de teologia sabatina, dependendo da vertente do protestantismo, vai aprender o grande valor, entre aspas, dos chamados pais da igreja, homens antissemitas e contra principalmente a Torá de Moshe, e que iniciaram, inclusive, influenciaram e vieram antes, né, de Flávio Constantino, vamos deixar isso bem claro, e que foram os responsáveis por contaminar a doutrina colocada principalmente por Shaul HaShaliach nas suas cartas que eram enviadas para as congregações messiânicas ou nazarenas. Estes são, para aqueles que não sabem, os lobos devoradores que viriam, na verdade, deturpar a doutrina Kadosh, a qual Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, se referia. Nós vamos fazer um trabalho sobre isso, irmãos. É fundamental que nós deixemos isso claro. Para quê? Para que você não ouça ou saiba diferenciar, principalmente por irmãos dentro do cristianismo, que são muito bem dotados de conhecimento, são até muito bem intencionados, mas que ou por não saber da história do próprio cristianismo, ou por saberem e não revelarem, porque os cursos teológicos revelam uma boa parte dessas usurpações, não apenas feita por Inácio, mas por tantos outros que nós vamos mencionar, eles não dizem, não revelam, por um aspecto qual eles foram ensinados, e nós nos libertamos. E esta mensagem traz o quê? Libertação também de um cabresto doutrinário, ideológico e inclusive espiritual que nos causa a Igreja Católica Apostólica, ou que para mim, na verdade, me causou, ou que causa para os irmãos cristãos que ainda estão lá, dentro do catolicismo romano e ainda também dentro do protestantismo. Então, esta mensagem vem trazer uma libertação à verdade verdadeira, sem ser redundante, né? Que Yeshua colocou em Yohanan 8,32. Você deseja que essa verdade te liberte. Então, você precisa conhecer os aspectos históricos que formaram esta religião paralela chamada cristianismo, do qual nós respeitamos. Irmãos, nós respeitamos os nossos irmãos cristãos. Eu fui cristão por muitos anos, tenho parentes cristãos, a minha mãe é cristã, mas nós sabemos que muito é escondido, e eu louvo ao Eterno que hoje congregações cristãs, na sua maioria esmagadora, dentro do protestantismo, membros, líderes, e agora um ponto muito positivo, têm feito teshuvá, têm feito o processo de restauração, têm feito o processo de retorno que nos traz a uma água limpa, a algo potável espiritualmente falando, né? E para que a gente possa crescer espiritualmente e sermos cada vez mais abençoados pelo Eterno. Bendito, exaltado e reverenciado seja o seu nome, a Ele todo o poder, todo o domínio, todo o controle, a Ele exclusivamente, única e exclusivamente, sempre falando isso sobre o testemunho de seu Filho, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaNotzeri. Qual o problema, então, daquilo que nós comentamos e lemos agora? Prestem muita atenção. Tanto os primeiros emissários, chamados de apóstolos, né, quanto os primeiros discípulos de Yeshua, foram, em primeiro lugar, Yehudi, fato incontestável, foram todos eles judeus.
ingressando posteriormente na comunidade os não-judeus. E todos eles eram chamados de Netzarim, todos eram chamados Netzarim ou Nesraie, nazarenos. Somente tempos depois, conforme Atos 11, 26, os discípulos gentios, os discípulos não-judeus, passaram a ser chamados de cristãos, porque aqueles falavam a língua grega. Este é o ponto que nós colocamos, que está no segundo ponto ainda de reflexão. Então, não todos, nem todos eram chamados de cristãos, apenas os de Antioquia. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana usurpou isso e fez com que nós crêssemos e retirássemos o termo hebraico original, Nesreye, aramaico, perdão, Nesreye ou Netzarim, judaico original, para fazer crer com que você pudesse ter a falsa ideia de que o cristianismo é a única e verdadeira religião predominante, a verdade do Eterno. E não é. Mas o Eterno utilizou esta religião paralela para mostrar a sua palavra e para mostrar o testemunho de Yeshua para as nossas vidas. Baruch Hashem por isso. Mas nós saímos disso hoje. O Eterno nos convida verdadeiramente a termos um relacionamento maior através do cumprimento da sua Sagrada Torá, ao reconhecê-lo que ele é um, a reconhecer que Yeshua, como nós estamos fazendo aqui nesse trabalho, é Yehudi, judeu, e que fazer isso, de que reconhecer isso, não vai trazer maldição para a tua vida, e sim brachot, bênçãos, como trouxe para a minha, principalmente daquele que vos fala. Continuando, portanto, nazarenos e cristãos estavam unidos e praticando o que nós conhecemos como judaísmo, ensinado por Yeshua, razão pela qual se congregavam em cada Shabat para estudar a Torá, isto é, a lei de Moshe, nas sinagogas, Atos 15, 21. Portanto, o grande ponto é que os seguidores de Yeshua, fossem eles gentios, isto é, não judeus, ou judeus sob o testemunho de Machia, praticavam o judaísmo. Por que nós falamos judaísmo? Porque esse foi o termo que foi colocado, que foi passado pela sociedade moderna. Eu até muitas vezes evito de falar esse termo. Eu prefiro dizer, praticavam a doutrina de nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov. Algumas pessoas perguntam, mas irmão, não existia sinagoga na época de Abraham, Isaac e Yaakov? Mas e daí, irmãos? A sinagoga, na verdade, é um local de oração, um local que representava o templo, não se fazia sacrifício nas sinagogas. A ideia da sinagoga veio depois, na verdade, do exílio de Babilônia, do exílio de Babel, onde o povo judeu, Israel do Norte, mais especificamente, ficou 70 anos exilado. E isso trouxe, na verdade, um sentimento de congregação, por isso que as pessoas se congregam, mas você se congrega na sua casa, se congrega num local menor que não seja uma sinagoga, mas que postula, que na verdade quer buscar ao Elohim verdadeiro de Israel e das nações, você faz uma congregação. A sinagoga nada mais é do que uma congregação de irmãos com os serviços litúrgicos, na parte da manhã, tarde, noite, e que veio para consolidar, sedimentar a fé dos nossos irmãos. Portanto, acontecia também nesse local de referência, como é ou como são as igrejas protestantes hoje. Ou como são pessoas que se reuniam, inclusive Shimeon Kefa se reunia na casa de certas pessoas. Isso não era uma sinagoga, era chamado de cenáculo, um local de oração também válido. É isso que as pessoas precisam compreender. E compreender também que, estando em congregação dentro do Shabat, por exemplo, estamos cumprindo um mandamento. Lembre-se, é mandamento que você se reúna no Shabat. Nem que você esteja com a sua família, que seja você, a sua esposa, e o seu filho, os seus 2 filhos, mas que haja um sentimento congregacional desse mandamento solene, porque Shabat foi colocado na Torá Sagrada como um mandamento solene, um mandamento onde nós devemos nos reunir para louvar e exaltar o nome do Eterno, bendito seja Ele. Bem, provar-se-á aqui agora que biblicamente os seguidores de Yeshua eram conhecidos como Netzarim ou Nesrei, isto é, nazarenos. Quando o apóstolo Paulo, quando Shaul HaShaliach estava sendo acusado perante o governador
Félix, seus inimigos formularam a seguinte acusação. Vamos da tradução direta do aramaico, muitíssimo interessante que essa obra nos fornece. Atos 24:5 diz assim: temos achado que este homem é um corruptor e desperta a rebelião entre todos os judeus em toda a terra, pois é líder do ensinamento dos nazarenos. Bem, Shaul rebateu a acusação de que seria um agitador, porém não negou que seria um dos líderes do grupo conhecido como Nazarenos ou Haderech, a seita do caminho, que você ouviu muito, talvez, falar nas suas pregações cristãs, mas que isso não era dentro da sua igreja, por exemplo, mas que isso não era explorado da forma devida. Baruch Hashem, podemos falar sobre isso hoje. Isto é fundamental para as nossas vidas. Então, vamos lá. Mais uma citação também direta do aramaico em Atos 24:14, de Masei Shlechim, isto é, Atos dos Emissários, que diz assim: entretanto, isto eu, Shaul, Paulo, admito, adoro o Elohim de nossos pais, de acordo com o caminho ao qual eles chamam de seita, continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá, isto é, a lei e todos os escritos dos profetas. Vamos repetir essa segunda parte. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá, a lei e todos os escritos dos profetas. Shaul cria, não deixou se desvencilhar da Torá. Ele já era acusado naquela época de desvencilhar pessoas da Torá. E da mesma forma é colocado hoje como o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos cristãos, tendo deixado as pessoas, né, os novos conversos, fora do alcance da Torá. E isto não é verdade. Shaul HaShaliach tinha um compromisso muito complexo, muito grande com a Torá de Adonai Elohim, sendo ele um Yehudi, um judeu da tribo de Benjamim, um israelita da tribo de Binyamin, com dupla cidadania. Ele se aproveitou beneficamente disso para levar a palavra, o testemunho de Mashiach, para os gentios, para os não-judeus. Mas, ora, ele não levava esse testemunho impondo a guarda do Shabat ou impondo kasherut, mas que as pessoas começassem de uma maneira da qual elas pudessem aguentar, suportar uma nova vida e que aos poucos, gradualmente, passassem a cumprir o que prescrevia a Torá. Ora, era dessa maneira que acontecia. E natural. Quando comecei a minha techuvá, eu tive, meus irmãos, na verdade, do dia para a noite, todas as prescrições que eu tenho hoje, que eu consegui realizar em 24 horas. Isto é um processo. E nós devemos verdadeiramente estar cientes de que este processo, ele é um processo saudável para as nossas vidas. A modificação de uma pessoa, salvo raríssimas exceções, não acontece do dia para a noite. Então nós temos a oportunidade de dentro desse processo, refletir com erros e acertos o objetivo que nós queremos chegar. Importantíssimo, termos uma pessoa, um mentor, que nós possamos nos espelhar, uma pessoa que possa nos ajudar, alguém mais experiente. Isso é fundamental. Era aquilo que Shaul HaShaliach era. E quantas pessoas hoje não querem ter alguém de mais experiência que possa auxiliá-las. Isso é muito importante. Eu tive alguém que me ajudou muito no início da minha techuvá, continuei tendo até tempos atrás, e estou agora em processo de oração para que o Eterno me conceda uma nova pessoa nesse sentido, mas nunca fico afastado daqueles que têm mais experiência do que eu e que podem me ajudar em todos os níveis da minha fé, da minha emuná. Todos nós precisamos. E algumas pessoas dizem, mas Yeshua é o nosso líder, nós não precisamos de lideranças. Irmãos, Yeshua é o nosso líder principal. Mas nós precisamos de alguém que possa, inclusive, através da experiência, alguém, eu digo, presencial. Isso é muitíssimo importante. Isso é bíblico. Era essa a função de Shaul HaShaliach, de Shimeon Kefa, era essa função de Yaakov e dos demais Talmidim,
que levavam as Bessorot, levavam as boas novas para aqueles não convertidos, os não-judeus, né? Mas que também funcionavam e trabalhavam como conselheiros, como auxiliadores, como instrutores da Torá. Sigamos e tentemos seguir os exemplos bíblicos. Nós precisamos, meus queridos, que verdadeiramente tenhamos humildade para aceitar o que nós precisamos aceitar, principalmente dos mais velhos e principalmente essas pessoas falarem de acordo com as Escrituras, né? O Eterno tem trabalhado nas nossas vidas de uma forma da qual nós, ao aprender, possamos também ensinar. Mas lembrem-se que quando ensinamos, precisamos ter coerência daquilo que falamos. Aquele que ensina precisa ser um bom pesquisador, precisa ter uma fala de uma eloquência mínima para se fazer entendido e precisa, na verdade, ter um certo carisma que não vem de si mesmo, mas que precisa vir do alto. Mas, em suma, todos nós somos ensinadores, professores em potencial. Vamos deixar isso muito claro também. E certamente quando ensinamos alguém para o bem, recebemos mais uma parte do nosso galardão. Vamos continuar essa parte e partir para o final desta mensagem 4 sobre quem eram os seguidores de Yeshua HaMashiach e quais esses propósitos e também traçar a judaicidade, não apenas de Yeshua, mas a judaicidade, o aspecto semítico da doutrina que era passado para os não-judeus. Vamos lá. Voltando à obra. Antes de Shaul reconhecer que Yeshua é o Mashiach, perseguia os discípulos do Salvador, conhecidos como membros do caminho, da seita do caminho, Haderech. A palavra Derech, que significa caminho, via. Isso é muito importante. Vamos lá, então, em Masei Shlechim, mais uma citação, Atos 9, verso 2. Shaul, isto é Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Yeshua, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasek, Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram da seita do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Bem, logo verifica-se, irmãos, que os primeiros discípulos de Yeshua eram chamados de Netzarim, isto é, nazarenos, ou simplesmente membros da seita do caminho, como está marcado em Atos 9, verso 2, 24, verso 5, capítulo 14 e capítulo 19, versos 9 e 23. A respeito disso, destaca o rabino James Scott Trim, rabino nazareno norte-americano. Ele diz: o termo caminho é usado para descrever os crentes em Atos capítulo 9, verso 2, e em Atos capítulo 22, verso 4, que na verdade recapitula os eventos de Atos capítulo 9, verso 2. Este termo, o caminho, é usado como uma alternativa ao nome nazarenos, como está marcado em Atos dos Emissários, capítulo 9, verso 2, 19, verso 9, 19, verso 23, 22, verso 4 e o capítulo 24, versos 5 e 14. Está marcado na obra Hebraic Roots Commentary to Acts, isto é, as raízes hebraicas dos comentários para o livro de Atos dos Emissários. Bem, em Atos, capítulo 24, verso 5 e verso 14, os opositores de Yeshua diziam que os nazarenos ou do caminho representavam uma seita do judaísmo. Porém, em verdade, o judaísmo nazareno ou do caminho é o ensino bíblico praticado pelos primeiros Talmidim, discípulos de Yeshua. Este judaísmo nada tem a ver com o atual judaísmo rabínico, que é corolário dos ensinamentos da maioria dos prushim, dos fariseus, estes tão criticados por Yeshua. Nós precisamos também ressaltar que os netzarim, isto é, nazarenos, formavam mais um dos tantos grupos existentes do judaísmo do primeiro século, ou seja, não faziam parte do cristianismo, que somente veio a surgir tempos depois.
Nós vamos aqui trabalhar uma citação do pesquisador e aramaicista Andrew Gabriel Roth. Ele diz o seguinte, abre aspas, Netzarim é uma seita dentro da categoria mais ampla do judaísmo. Isso está, fecha aspas, está marcado na obra Aramaic English New Testament, da Netzari Press, página 380. Bem, a história comprova que no período do Segundo Templo, a religião judaica, com seus inúmeros grupos e subgrupos, era conhecido como judaísmo. Está marcado em Gálatas, capítulos 1, versos 13 e 14. Irmãos, e os seguidores de Yeshua eram chamados de Netzarim, isto é, nazarenos, como temos em Atos, capítulo 24, verso 5, ou do caminho, como falamos agora em Atos, capítulo 9, verso 2, e 24, versos 5 e 14, e capítulo 19, versos 9 e 23. Dentro destes dados históricos e bíblicos, extrai-se o nome judaísmo nazareno ou judaísmo do caminho. Portanto, a definição do judaísmo nazareno é o ramo do judaísmo cujos ensinos, doutrinas e práticas foram vivenciados por Yeshua HaMashiach e seus primeiros Talmidim, seus primeiros discípulos. Irmãos, Yeshua não veio para fundar uma nova religião, mas sim para ensinar o judaísmo de acordo com as Escrituras, para ensinar o judaísmo que era colocado a partir dos nossos pais, Abraham, Isaac e Jacob. Isto é muito importante. E nós, verdadeiramente, irmãos, preconizamos um judaísmo, vamos colocar assim, que é pautado pelas palavras de Yeshua. Isto é fundamental para as nossas vidas. Terminando, então, aquele que segue Yeshua HaMashiach deve vivenciar o judaísmo por ele lecionado, tomando muito cuidado com as atuais práticas do judaísmo, visto que muitas delas estão impregnadas de elementos antibíblicos, anti-escriturais. Muitas pessoas, quando descobrem que Yeshua era judeu e seguia o judaísmo, terminam por abraçar indiscriminadamente todos os costumes judaicos sem maior análise crítica, o que é também totalmente insensato. Primeiro, porque o judaísmo moderno está distante daquele praticado pelos discípulos de Yeshua. Segundo, porque o judaísmo moderno está fundado no pensamento farisaico fortemente combatido por Yeshua. Terceiro, porque o judaísmo moderno segue mais a tradição do que a própria Torá, muitas das vezes. E quarto, porque o judaísmo moderno incorporou elementos e ritos pagãos em algumas de suas instâncias. Portanto, meus queridos irmãos, nós estamos chegando, né, ao final dessa mensagem, desse podcast, mensagem 4, hoje, dia 22 de julho de 2020. Eu agradeço muito aos nossos queridos e amados irmãos que acompanham, têm acompanhado esse trabalho. Nós aqui estamos num trabalho simples e humilde. Eu respeito todos os canais que têm as suas aí milhares e milhares de inscrições e que esses irmãos possam saber utilizar esses canais da melhor maneira possível. Lembrando que a pessoa que faz uma ministração, lembrando que a pessoa que trabalha uma ministração, ela precisa, irmãos, ter muita responsabilidade naquilo que ela está falando. Não pensem para vocês que é fácil trabalhar na disseminação de mensagens, porque justamente as pessoas, ou algumas pessoas, podem vir a nos cobrar e vir a querer ter uma satisfação daquilo que foi dito, que foi colocado. Nós podemos sustentar, ou muitas das vezes nós também, como todo ser humano, podemos mudar de ideia. Eu, nesses últimos 10 anos, praticamente mudei de ideia com relação a alguns pontos, não foram muitos, mas tenho praticado o meu judaísmo messiânico, no caso, ou também, como queiram alguns, chamado nazareno, se bem que nós somos da linha do judaísmo messiânico. Nós temos trabalhado isso com as pessoas da melhor forma possível. Mais uma vez, sem imposições, sem trabalhar, sem sermos maniqueístas,
sem querermos ser exclusivistas, porque o líder que se acha exclusivista, ele está fadado a ir para um abismo. E eu acho, irmãos, que quando eu gosto muito de fazer isso, compartilhamos os trabalhos e valorizamos, né, os trabalhos alheios, aqueles outros líderes ou instrutores de Torá, de mensagens que têm feito um trabalho para o reino. Quando nós fazemos e divulgamos esses trabalhos, nós deixamos de ser exclusivistas para ser inclusivistas. E é isso que nós pensamos, é isso que nós batalhamos aqui, inclusive. Quero deixar um abraço, então, para todos os irmãos que estão nos acompanhando, deixar um abraço para especialmente o meu amado irmão Moré Daniel Noronha, aqui de Goiás, para o nosso amado irmão Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, lá de São Paulo, no meu estado natal. Deixar também um abraço para o irmão Felipe Cunha, que tem feito um trabalho muitíssimo interessante aqui no YouTube. Deixar também um abraço para o nosso amado irmão Neemias Gomes, do grupo de pesquisas Verdade Revelada, já há mais de 9 anos, nós trabalhamos juntos em palestras presenciais, inclusive, faremos uma live em breve, né, juntos, o Neemias e eu, e faremos um trabalho que pode também continuar ajudando e alertando as pessoas desse mundo maligno que nós estamos vivendo e que está se estreitando e se afunilando cada vez mais, e que faz com que todos esses sinais que estejam acontecendo precedam a volta de Yeshua, como o próprio Yeshua colocou isso, né? Com o próprio Yeshua. Leiam o Lucas 21, fizemos um trabalho sobre isso na live passada. Leiam também Matitiarro, Mateus capítulo 24. Agradeço os amados irmãos. Se vocês quiserem participar dos nossos grupos de WhatsApp, estejam convidados. Grupo Estudos Origens Hebraicas, Grupo Estudos do Judaísmo 2. E estamos também presentes no Telegram, com o Grupo Estudos Origens Hebraicas. Estamos presentes também num grupo assistencial chamado Suporte Geral, para aqueles que têm passado por problemas físicos e espirituais devido a esse momento de pandemia que o mundo todo passa, né? Os irmãos precisam de apoio, precisam, na verdade, de uma palavra amiga, precisam que oremos por eles. Se você quiser colaborar conosco através da ajuda espiritual, mande uma mensagem, deixe uma mensagem para nós, e-mail fabio73b@gmail.com. Se você também quiser colaborar com esta obra, materialmente falando, né? Nós humildemente também aceitamos a ajuda dos irmãos, espiritualmente falando em vossas orações, também aceitamos a ajuda dos irmãos. Nosso trabalho é um trabalho sincero, é um trabalho idôneo, e é um trabalho do qual nós, como seres humanos e cheios de defeitos e falhas que nós temos, pedimos a misericórdia do Eterno para nós, e pedimos também essa mesma misericórdia para vós, para os irmãos que estão nos acompanhando. Agradeço muito. Meu nome é Moré Fábio Pires. Nós temos um pequeno centro de estudos Derech Zahav, que agora está sediado em Goiás. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram. Vamos deixar aqui marcado também no chat. Acompanhe nosso trabalho. Voltamos, se assim o Eterno nos permitir, mensagem na próxima sexta-feira. Obrigado por terem acompanhado esse trabalho, meus queridos. Um grande abraço para todos vocês. Que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Tenham todos um dia de grande produtividade para o reino. Existe um tema que é dito pelos nossos sábios, que é quando nós acordamos, que acordemos vorazes para servir ao Eterno como um leão. E era isso que Yeshua, principalmente o nosso Messias, o nosso Mashiach, fazia. Muito obrigado, meus irmãos. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Divulguem esse trabalho, deixem o seu like e divulguem para outras redes sociais. E teremos aí também o maior prazer em ajudar aqueles que mandam mensagens para nós. Shalom Aleichem, paz estejam convosco. Lahitraot, até mais, até sexta-feira. Shalom, shalom.